Senhor Jesus? Amém. Graças a Deus por mais essa oportunidade, irmãos, de estarmos aqui nessa noite. É uma honra, um prazer muito grande. Tivemos aqui na quarta-feira, que palavra abençoada, né, irmãos? Na quarta-feira, saímos aqui todos alimentados, todos saciados da palavra de Deus. Ouvi uma coisa muito bonita esses dias, numa pregação. Esqueci o nome daquela irmã que prega. Você lembra o nome dela? Camila Barros. Muito difícil eu escutar, mas Bastos, alguma coisa, Camila, muito difícil eu escutar. Mas tem hora assim que Deus fala com a gente, de um jeito tão grande. E aí Deus usou ela numa pregação para falar comigo, para alimentar a nossa alma, porque o que alimenta a nossa alma, irmãos, é a palavra de Deus, não adianta. É muito bonito os louvores, é maravilhoso os louvores, coisas lindas, profecia é bom, tudo é bom, mas se nós não tivermos a palavra de Deus, não adianta. Nós não vamos conseguir superar, nós não vamos conseguir vencer, nós não vamos conseguir terminar a nossa caminhada cristã. E aí ela falou algo assim que me abriu a mente, muito interessante. E as pessoas falam assim, tem que ter fé para isso, tem que ter fé para aquilo, tem que ter fé, tem que ter aquela fé inabalável. Mas, irmãos, a fé, ela vem pelo ouvir. E ouvir o quê? A palavra. Então o que é mais importante, a fé ou a palavra? A palavra. Porque se não tiver palavra, não tem fé. Se nós não acreditarmos na palavra de Deus, jamais nós vamos conseguir vencer as nossas dificuldades, vencer as nossas dores, vencer as nossas tristezas. E aí, trazendo para o culto de quarta-feira, que nós ouvimos da nossa irmã, muitas pessoas doentes emocionais, doentes psicologicamente, doentes de corpo, doentes de alma. E o problema, irmãos, está por quê? Porque essas pessoas não conseguiram ainda guardar a palavra no coração ao ponto de acreditar, mesmo sem ver. Quando é narrado algumas histórias da Bíblia, nós vamos até ler um texto aqui que fala sobre isso também, vai estar o livro de Isaías. Nós vemos, irmãos, que diz assim, por exemplo, aquela palavra da cruz, da crucificação. Cristo estava lá crucificado, e aí quebraram a perna de um malfeitor, depois quebraram a perna do outro malfeitor, e não quebraram a perna de Jesus. Por que não quebraram a perna de Jesus? Ele estava morto, não podia se defender, não tinha condição de defesa, não faltou madeira, não faltou pau para ir lá e bater, não faltou soldado. Então por que não quebrou a perna dele? Porque estava escrito na palavra que nem o osso ia se quebrar. Então a palavra, irmãos, é extraordinária. E essa palavra, irmãos, é interessante que nós podemos ouvir muitas vezes a palavra, e nem sempre ela entra no coração das pessoas. Às vezes você não vê uma pessoa desviada, uma pessoa que não consegue se firmar de jeito nenhum, e você prega para ela, você fala para ela, você ora por ela, você lê para ela, ela vem para o culto, ela escuta a palavra, e aí sai e ela não consegue ter força, não consegue entender, ela não consegue compreender que a palavra tem que entrar no coração e ficar cravada no coração. E aí eu fico maravilhado, porque graças a Deus, irmãos, nós temos que agradecer a Deus todos os dias da nossa vida, porque essa palavra entrou no nosso coração, e ela enraizou no nosso coração, e ela não sai mais do nosso coração. Por quê? Porque nós compreendemos a palavra de Deus. E aí, não foi por coisas extraordinárias, que essa palavra entrou no nosso coração, foi por coisas simples, que ela entrou e enraizou em nosso coração. E Paulo vai falar isso na carta de Coríntios, 1 Coríntios capítulo 1, não vou ler todo o texto, mas eu vou só citar alguns textos, porque também não dá tempo de falar muito. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 18 a seguir. Eu vou ler os dois versículos, eu vou ler o versículo número 12 e 13, depois nós vamos voltar
para os versículos de número 18 e ler um por um até onde dermos. Os irmãos acharam? O que diz o texto? 1 Coríntios capítulo 2, versículo 12. Desculpa, tá? Falei 1 era 2. 2, 12. Depois nós vamos voltar para o 1, 18. 2, 12 e 13 vai dizer assim, o apóstolo Paulo escreveu para a igreja de Corinto: nós não recebemos o Espírito do mundo. Se você prestar atenção, está com letra minúscula, Espírito do mundo. E depois ele vai falar assim: mas o Espírito, com letra maiúscula, que é o Espírito de Deus, procedente de Deus. Para que nós recebemos esse Espírito? Porque às vezes as pessoas falam assim: poxa, eu tenho o Espírito de Deus, eu sou cheio do Espírito de Deus. Já viu pessoas que dizem que é cheio do Espírito de Deus e vivem fazendo besteira? Você vê ela mais fazendo besteira do que coisas boas. E aí outras vezes que as pessoas menosprezam, porque vem para o culto, fica quietinho, né? Não dá muito glória a Deus alto, não pula, não dança, não salta. E aí as pessoas falam assim: não, aquele não tem o Espírito de Deus. E não faz tanta bobagem quanto aquele que diz que está cheio do Espírito de Deus e faz tanta bobagem. Então, olha que interessante, né? E às vezes a gente confunde as coisas, não consegue compreender as coisas. Então, para que nós recebemos esse Espírito de Deus? Aí ele mesmo vai responder: para que entendamos as coisas que Deus nos tem dado gratuitamente. Então ele faz a pergunta e ele mesmo responde. O Espírito que habita em nós é para nós termos compreensão das coisas. O próprio Cristo, quando ele passou o seu tempo com os seus discípulos, os discípulos não entendiam as coisas direito. O próprio Cristo fala assim: olha, hoje vocês não entendem, mas um dia vocês vão entender. Hoje vocês não estão compreendendo, mas um dia vocês vão compreender. E aí ele fala do Espírito: eu vou deixar com vocês um conselheiro. E eles ficavam sem entender as coisas. Depois que Cristo morreu e que ressuscitou, que aí foi visto por seus discípulos, foi elevado às alturas, o Espírito desceu, o Espírito estava com eles, Pedro faz um discurso no Atos dos Apóstolos, cheio do Espírito. Aí eles começam a ter compreensão da utilidade do Espírito Santo, para que o Espírito desceu, para que ele estava em nós e por que ele habita em nós. Delas, o 13, delas também falamos, não com palavras ensinadas por sabedoria humana, mas com palavras ensinadas pelo Espírito, interpretando verdades espirituais para os que são espirituais. Por que muitas vezes, irmãos, nós falamos coisas espirituais e as pessoas não compreendem? As pessoas não entendem, elas ficam chocadas. Muitas delas vão nos chamar de doidos. Esse cara é doido, por que ele está falando isso? Por que ele está falando aquilo? Porque eles não conseguem compreender as coisas espirituais. Por que nós muitas das vezes somos chamados para orarmos no leito, no hospital, para uma pessoa que está com câncer em fase terminal, e nós oramos e acreditamos, confiamos que Deus é poderoso para curar aquela pessoa, porque nós somos espirituais e cremos nas coisas espirituais. Outras pessoas olham e falam assim: está morrendo, está em fase terminal, acha que vai levantar? Porque não tem discernimento das coisas do Espírito, não consegue entender, não consegue compreender, e muitas delas, mesmo vendo o milagre acontecer, não conseguem compreender os milagres. O próprio Cristo, ele disse assim: ai de você, Cafarnaum, porque se Sodoma, né, fosse feitos os milagres que foram vistos em você, eles se arrependeriam, eles creriam. Olha só, irmãos, as pessoas vendo milagres, viram milagres, e até hoje nós vemos
pessoas ateus que não creem, pessoas que estão no nosso meio, que se dizem cristãos, que não acreditam 100%, não vivem 100% o Evangelho como deveria ser vivido. Muitas pessoas no nosso meio não aceitam o Evangelho como ele realmente é. Muitos duvidam do poder de Deus, muitos duvidam das coisas de Deus, mesmo nos tempos de hoje. E aí Paulo, como ele vai escrever essa carta nesse versículo, ele está com um problema, claro que tem problemas na igreja de Corinto. Um desses problemas atuais seriam o quê? Filósofos, que falavam muito bonito, filósofos que falavam com eloquência, com sabedoria. E aí Paulo, quando ele vai falar mais para frente, ele vai falar assim: olha, mas quando eu vim para falar com vocês, eu não vim com eloquência, eu não vim falando coisas bonitas, coisas grandes. E na igreja de Corinto tinha esse problema, eles gostavam. Já reparou, irmãos, que tem pessoas que gostam de fazer coisas bonitas, coisas que aparecem muito, gostam de se aparecer, gostam, se não tiver em destaque não é de Deus, se não tiver em aparência não é de Deus, se não pular não é de Deus, se não gritar não é de Deus, se não falar em línguas, não é de Deus mesmo. E irmãos, tem pessoas que até hoje elas pensam nisso. Então Paulo vai escrever para quebrar isso, para tirar da cabeça deles essa ideia de que fala bonito é de Deus, não fala não é de Deus. Eles mesmos, na igreja de Corinto, falam: Paulo, você não tem nem aparência. E Paulo vai se defender disso, vai argumentar a respeito disso. Eu não vou entrar muito em detalhe, porque não dá tempo a respeito de tudo isso, mas Paulo teve problema com a igreja de Corinto a respeito disso. Aí uns dizem assim: olha, eu sou de Paulo, outro de Apolo. E Paulo fala assim para eles: olha, vocês estão brigando por quê? Vocês não são de Paulo nem de Apolo, vocês são de Cristo. Eu planto e eu dou regra, mas quem dá o crescimento é Deus, porque Apolo ele falava com eloquência. Então alguns falam: poxa, ele fala com eloquência, então vamos ficar do lado desse. E até hoje, irmãos, se você pegar alguns pastores hoje em dia que falam bonito, tem pessoas que estudam homilética, hermenêutica, conseguem compreender melhor, trazer o texto com mais transparência, tem uma eloquência, tem uma fala bonita, se expressa bonito, ele consegue se comunicar melhor, ele consegue atrair atrair as pessoas, a atenção das pessoas com algumas palavras, com alguns discursos. Então existem técnicas também que as pessoas estudam hoje para se aperfeiçoar. E tem pessoas que são levadas por isso. O que aconteceu na igreja de Corinto, eles eram levados por isso. Os próprios judeus, como nós vamos ler mais para frente, eles eram levados, eles pedem para Jesus. Nós vamos ver isso no versículo de 22. Eles pediam para Jesus sinais. Eles queriam ver sinais, porque eles pensavam na cabeça deles: bom, se o Cristo é o Messias, ele vai vir, ele vai governar, vai tomar politicamente a terra e vai trazer paz para Israel. Então eles não aceitavam em hipótese alguma que lá vinha um de Nazaré, nasceria de Nazaré, os judeus, carpinteiro, filho de carpinteiro, morreria na cruz, que na cruz era uma vergonha, jamais os judeus iriam aceitar o Messias morrer na cruz. Então na cabeça deles, eles jamais aceitariam isso. O próprio, foi Felipe, em Atos dos Apóstolos, quando ele é chamado, faz: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Felipe? O Felipe, ajuda eu, pastor. Quando foi, pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Aí o outro discípulo fala assim: vem ver. Quando vem ele, fala assim: olha, eis aí um verdadeiro israelita, então não é duro. Aí ele pega e ele acredita em Jesus. Você vê que até mesmo um dos discípulos duvidara que ele era o Messias, só pelo fato de ser pobre.
e vim da cidade de Nazaré, porque era uma cidade muito humilde, muito simples. Então, eles jamais aceitariam isso. Aí nós vamos no versículo 18, que diz assim, olha, pois a mensagem da cruz, ela é loucura para os que estão perecendo. Aí ele usa o verbo perecer, porque ele não vai falar assim, olha, para aqueles que pereceram. Porque veja bem, irmão, nós não podemos dizer o seguinte, olha, por mais que uma pessoa está fazendo mal, nós não podemos dizer assim, essa pessoa vai para o inferno. Ela não morreu ainda. Nós não sabemos se daqui 2 minutos Deus vai fazer uma obra na vida dela e vai converter ela e ela vai ser salva. Ela está caminhando para a perdição. Nós só podemos dizer assim, olha, aquela pessoa, ela realmente, né, morreu sem Cristo, se as condições foram muito favoráveis a isso. Né? Ela morreu sem aceitar Cristo, ela morreu sem se arrepender, ela morreu principalmente sem crer. Então, aí nós podemos até deduzir, né? Ter um pensamento, olha, essa pessoa infelizmente, provavelmente, né, porcentagem ela não foi para o céu, né? Não foi salva. Mas Paulo, ele toma cuidado em falar isso. Ele diz, né, olha, pois a mensagem da cruz era loucura para os que estão perecendo, para aqueles que não acreditam, para aqueles que não conseguiram ainda compreender a dimensão da cruz. E aí ele usa, mas para nós, na minha tradução já está diferente, na de vocês eu acredito que ainda vai estar de outra forma. Mas para nós que estamos sendo salvos, ele não está dizendo que está salvo, mas ele está dizendo o quê? Para nós que estamos sendo salvos, é o quê? É o poder de Deus. Então, aquele que olha para a cruz e ele não consegue compreender a dimensão daquilo, ele está perecendo, está morrendo, está perecendo, está caminhando para a perdição. Veja bem, irmãos, é fácil. As pessoas hoje, se você pega alguém aí fora e vai falar para ela assim, olha, você sabe do plano da salvação? E aí você explica para eles, olha, porque Deus se fez carne, habitou no meio de nós, e Ele morreu pelos nossos pecados, na cruz do Calvário. Muitos não acreditam nisso, é loucura. Assim, não, jamais Deus viria, se tornasse homem e se sujeitaria a morrer numa cruz. Jamais, jamais, seria impossível. Então, essas pessoas que não acreditam, infelizmente não ainda foi aberto o entendimento e elas estão caminhando para a perdição, para a morte. Então, para elas, a cruz é loucura. E se nós olharmos com conhecimento nosso humano, é o que Paulo vai refutar do conhecimento humano, que nos versículos mais para frente nós vamos ver, né, que o conhecimento de Deus ainda é muito maior do que o conhecimento humano. Se nós formos vermos isso pelo nosso conhecimento humano, até nós duvidaríamos, nem nós acreditaríamos que isso seria possível. Então por que nós cremos? Porque o poder de Deus veio sobre nós. Somente o poder de Deus não pode abrir o entendimento do ser humano. Nem o ser humano pode ser salvo por si próprio ou pelo seu entendimento ou compreendimento humano. Jamais ninguém seria salvo. Por isso que é loucura. É loucura para os judeus. Os judeus verem aquela imagem escrito Rei dos Judeus. Quem mandou escrever essa placa, Rei dos Judeus? Vocês tinham que ter escrito, ele se diz Rei dos Judeus, mas não, estava escrito Rei dos Judeus. Loucura para os judeus. Aí no versículo de número 22, né, ele vai falar sobre isso. Os judeus pedem sinais milagrosos, o grego procura sabedoria. Nós pregamos Cristo crucificado, o qual de fato é escândalo para os judeus. Escândalo para os judeus é escândalo. A cruz é escândalo. Jamais o Messias morreria naquela cruz.
Para eles era inaceitável o Messias morrer na cruz. Então, escândalo para os judeus, escândalo para os judeus e loucura para os gentios. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, Cristo é poder de Deus e sabedoria de Deus. Então, para nós que conseguimos olhar para aquela cruz, nós vemos o quê? O próprio poder de Deus agindo em favor da humanidade. O próprio poder de Deus cooperando para a humanidade, fazendo o que seria impossível a nós. E se nós, irmãos, conseguirmos compreender a menção disso, nós daríamos mais valor à cruz, o que Ele fez por nós. Porque Cristo, Deus, abriu o nosso entendimento, abriu a nossa compreensão, para olharmos para aquela cruz e não ver um homem morto, mas vermos um homem que desde o início, as Escrituras, como eu disse no começo, as Escrituras já prediziam que Ele padeceria e morreria pelos nossos pecados. Isaías vai falar sobre isso, homens de dor, o servo, o sofredor. Então toda a Escritura já estava impulsionando para que aquele fato já acontecesse. E alguns não conseguissem compreender, mas nós conseguimos compreender o poder de Deus na cruz. Então é motivo de nós agradecermos esse privilégio, de conseguirmos compreender isso, de conseguirmos ter essa noção, essa compreensão. 19. Pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e rejeitarei a inteligência dos inteligentes. Aí isso aí está citado em Isaías capítulo 29 e o versículo de número 14. Então olha como que a palavra também, irmãos, como eu disse no começo, nós temos que ter ela, para quê? Porque se não tivesse escrito, ele não teria citado. Então, se está citado, é porque tinha que acontecer. Então Deus destrói a sabedoria, Deus destrói a sabedoria dos sábios e rejeita a inteligência dos inteligentes. Isso nós vemos em todo o Evangelho. Se nós pegarmos as passagens do Evangelho, olha que interessante, os próprios discípulos tinham dificuldade para isso. O que havia no meio dos discípulos? Primeiro, a mãe dos filhos de Zebedeu fala assim: olha, vocês têm que estar em destaque. Então vai lá e vamos falar lá para Jesus lá, que tem que estar um à tua direita e outro à sua esquerda lá no reino. Aí chegaram até Jesus. Olha, irmãos, a cabeça, quando não se compreende as coisas. Jesus, no teu reino, permita-nos que um esteja à tua direita, à tua esquerda. Aí Jesus olha para aquilo e fala assim: meu Pai, será que eles não estão conseguindo compreender as coisas ainda? Aí chama os discípulos, vai conversar com os discípulos. Vocês não sabem que aqui na terra, né, vocês são dominados, as pessoas dominam, os mais fortes dominam os fracos, né? Vocês não entendem isso, mas lá não vai ser assim. O maior, se quiser ser o maior, tem que ser o menor. Então a sabedoria humana é quebrada, ela é estilhaçada pela sabedoria divina. Aí chega Pedro e fala assim: Senhor, quantas vezes eu vou perdoar meu irmão? Aí ele vai falar assim: 7. Maravilhado, né? Falou 7 vezes. Não é só uma que eu vou perdoar meu irmão, é 7. Aí Jesus fala: você não está entendendo. 70 vezes 7. Aí Pedro fica indignado, fica tentando entender. Porque é quebrada, a nossa inteligência, irmão, não é nada perto das coisas de Deus. Às vezes nós estamos passando por um problema e nós não entendemos e começamos a criticar Deus. Por quê? Porque não entendemos as coisas de Deus como deveríamos entender. Não compreendemos as coisas de Deus como deveríamos compreender. E aí nós queremos arrumar a solução, queremos arrumar coisas mais rápidas para se fazer mais rápido, porque foge do nosso compreendimento. Aí chega Jesus e diz assim: olha, se o teu inimigo pedir para você andar 1 milha,
vai com ele 2. Aí os discípulos, poxa, mas uma já é humilhante, eu vou ter que andar 2. Assim, mas esse é o cristianismo. A sua compreensão não vai entender mesmo essas coisas agora. Depois os discípulos começaram a entender. Jesus falou assim, olha, perdoa quem? O meu amigo? Não. Ame quem? O meu amigo? Não. Então quem eu vou amar? Seu inimigo. Ah não, aí já é demais, né? Aí já é demais. Perdoar o meu inimigo, amar o meu inimigo, como que eu vou amar aquele que me faz mal? Como que eu vou amar aquele que me pragueja contra mim? Como eu vou amar aquele que me calunia? Jesus falou assim, tem que amar. Na compreensão humana, se nós não entendermos, irmãos, se você não entender isso ainda, você tem que entender, porque isso tem que entrar na nossa mente. Porque é inadmissível, amém? Que o irmão não se comunique com o outro. É inadmissível. Você pode não gostar. Gosto é uma coisa, amar é outra. Você pode não querer ele todo dia perto de você, não querer ter muita proximidade perto de você, mas você tem que amar. O que é amar? É você não querer o mal para o teu irmão. É você pelo menos conseguir a paz do Senhor, meu irmão. E se você vê ele, mesmo ele sabendo que ele não gosta de você, e você vê ele mal, você tem que estender as suas mãos e o ajudar. É o mínimo que nós devemos fazer como cristão. Por que eu estou dizendo isso, irmãos? Porque eu conheço pessoas, amém? Dentro de igrejas, que comungam a mesma fé e não conseguem se falar. Não conseguem, ao menos, se não se falar, até vai. Não tem problema, não quer falar com o teu irmão, fica quieto, sai do culto, amém. Mas você não conseguir olhar para o teu irmão e falar assim, a paz do Senhor, meu irmão, eu te perdoo. Nós não temos mais nada, a partir de hoje nós estamos perdoados. E isso vai nos deixar fora do reino. Isso vai nos deixar fora do reino. Porque o próprio Deus disse, o próprio Cristo diz assim, se você não perdoar o seu irmão, o meu Pai não vai também vos perdoar. Como que eu vou entrar no céu se eu não for perdoado? Então, olha como que vai além a nossa compreensão. Tem que entender. Nós precisamos olhar para a cruz e a nossa mente está aberta para ver o sacrifício, para ir além da compreensão humana, do que a gente achamos, do que a gente queremos. Porque muitas vezes, sabe o que acontece? Porque nós achamos, nós queremos. Tem que ser assim. O pastor faz uma coisa, não, assim não. Não tem problema, que é do jeito dele. Só não pode ser contra. Os discípulos viram alguns outros discípulos que não estavam com eles, que não seguiam eles, olharam e falaram assim, Jesus, olha lá, não anda com a gente, está expulsando demônios? Não, isso é inadmissível. Vamos lá e vamos repreender eles para eles pararem de fazer isso. Quantas pessoas que não entenderam a cruz, não abriu o entendimento ainda, não foi aberto o entendimento. Jesus fala assim, meus filhos, deixa eles. Quem não é contra nós é por nós. Aí chega em Samaria, ninguém dá estalagem para eles. Jesus, vamos orar e vamos mandar matar todo mundo. Jesus olha e fala assim, meu pai, acho que Jesus ficava doido com os discípulos. Jesus ficava doido com os discípulos, é igual hoje. Os pastores ficam doidos com alguns membros. Que fala, mas não entra na cabeça do indivíduo. Irmão, você tem que perdoar. Não, eu não vou perdoar fulano não, ele fez mal para mim, ele tem que vir. Não, o evangelho é simples. Paulo está dizendo assim, olha, quando eu vim a vocês, eu vim com palavras simples. O que Paulo pregou? Jesus crucificado. Paulo não falou palavras filosóficas. Paulo não lançou conceitos difíceis. Paulo simplesmente falou: Jesus, o Filho de Deus. Aleluia. Aquele que eu estava caminhando para a cidade de Damasco para matar os cristãos, aqueles que seguiam. Ele apareceu para mim e ele disse: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? E aí abre-se a compreensão de Saulo. Esse Cristo, a qual nós matávamos,
Ele morreu, ressuscitou, apareceu aos discípulos, apareceu a mim e está vivo. Aleluia. E hoje todos que aceitarem o seu nome serão salvos. Aleluia, Deus. E isso é simples. Glória a Deus, aleluia. Todo mundo entendeu aquilo que eu falei, entendeu, irmãos? Amém. Agora, se eu falasse em grego, o pastor fala em grego. Se eu tivesse falado em grego, vocês entenderem? Se eu falasse filosoficamente, talvez vocês não entenderem. Paulo está dizendo assim: ó, vocês buscam essas coisas filosóficas, vocês admiram os filósofos, vocês admiram quem fala difíceis, mas quando eu vim para vocês, eu só vim falar Cristo, a mensagem da cruz, que para uns é loucura, mas para quem conseguiu compreender, é poder de Deus, é salvação. E quando nós conseguimos compreender isso, nós olhamos para o nosso irmão, nós vemos o nosso irmão falar mal de nós, e nós falamos assim: Senhor, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem, ainda não abriram o entendimento. Por que Cristo na cruz crucificado olhou para os judeus, para o povo que estava gritando: crucifica, crucifica, solta Barrabás? E Jesus fala assim: Senhor, Pai, perdoa-os. Por quê? Porque eles não prestam? Porque eles são ruins? Porque eles são malvados, eles têm que morrer? Não. Perdoa-os porque eles não sabem o que estão falando. Quantas vezes nós falamos um monte de besteira? Ouvi uma palavra muito bonita. Não sabe o que vai falar? Fica quieto. Se vai falar e não vai agregar em nada, fica quieto. Se vai falar e vai trazer divisão, fica quieto. Melhor o silêncio do que falar algo que vai estragar. Esse dia eu falei uma palavra para minha filha, e aí eu me arrependi. Na hora da raiva, né? Brigando com ela, discutindo com ela, falei e me arrependi. Aí depois cheguei nela e pedi perdão. Mas saiu. E a palavra, quando sai, não faz um estrago. Se você não vigiar na palavra que sai, faz um estrago. E depois, para retornar tudo isso, é difícil. É muito difícil. Então, Paulo vai dizer: onde está o sábio? Onde está o erudito? Onde está o questionador desta era? Acaso não tornou Deus loucura a sabedoria deste mundo? Visto que na sabedoria de Deus, o mundo não conheceu por meio da sabedoria humana. Então, se nós estamos aqui hoje, não foi sabedoria humana que nos trouxe aqui. Foi a revelação de Deus para nossas vidas. Foi a revelação divina para nossas vidas. E se eu sei disso, irmãos, como eu tenho que ser grato por isso? Imagine, irmãos, Deus abriu o seu entendimento. Deus abriu a tua compreensão. Você não é mais cego espiritual. Você é um ser espiritual. Aleluia. Então nós devemos agir como seres espirituais. E por que então tem tanto problema no meio da igreja, Jesus? Por que nós não conseguimos compreender isso, Jesus? Porque nós estamos perseverando para aprendermos, buscando perseverança, lutando, Senhor, abre o entendimento. Senhor, meu irmão fez isso, antes de eu ir lá brigar com ele, deixa eu orar e entender um pouquinho. Eu vou entender o ponto dele. Talvez eu fiz alguma coisa que ele não gostou mesmo, e talvez ele tenha razão. E eu estou aqui do outro lado achando que eu sou o dono da razão. E aí a gente sofremos. Tiago fala assim: olha, do que se queixa o homem? Dos seus próprios pecados. Não é do pecado do outro, é dos seus próprios pecados, dos seus próprios erros, das suas próprias condutas, das suas próprias ações, dos seus próprios, das suas próprias ideias, das suas próprias ideologias. E aí nós vamos formando tudo naquilo na nossa cabeça. E chega uma hora que nós falamos assim: não, eu já sei de tudo. E aí Deus olha para nós, olha para dentro da nossa mente e fala assim: aí dentro não tem nada. Está vazia, porque isso aí é sabedoria humana. Para nós encerrarmos, irmãos. 27. Porque gostaria de falar mais, mas não dá tempo. No meio do 27. Mas Deus escolheu o que para o mundo é loucura, para envergonhar as sábias. Então Deus escolheu as coisas que para o mundo é loucura. Bom, tem gente que olha para a cruz, tem gente que olha para nós, e gente que olha para nós e fala assim: você é doido? Esse cabelo é
jejuar, passar fome, perdoar, ir para a igreja todos os cultos. Tem mais o que fazer. Não chama nós de doido. Não chama nós de doido. Oração na meia-noite, né, pastor Wanda? Vai orar à meia-noite. Não tem que fazer, não. É doido. Vai dormir. Vai ficar orando meia-noite. Vai pro monte. E os moços sobem pro monte. Olha lá os montes doidos. Olha lá. E quando você fica todo feliz na presença de Deus, que o Espírito desce, você aleluia! E você sai na rua, glória a Deus, glória a Deus. Irmão, e aí você chora. Tem hora que eu estou dentro do meu carro e começo a chorar de alegria. Se o cara vê isso, fala assim, olha, tá chorando, tá triste. Olha o cabo maluco, doidinho da Silva. Não entende, irmão, o que nós temos dentro de nós. Aleluia! É simples. O que habita dentro de nós? O Espírito Santo, que Jesus disse assim, olha, eu vou enviar o Consolador que vai estar em vocês. Aleluia! Porque vocês conhecem Ele. Então quando você está doidinho dando glória a Deus lá, você sabe o que é. O outro que está do teu lado não sabe, mas você sabe o que é que está dentro de você, não sabe? Que você glorifica a Deus. Está passando uma prova, está sem nada dentro de casa e está agradecendo a Deus. Aí o outro vizinho fala assim, olha lá, é crente, vai para a igreja e vive passando dificuldade. E ainda vai para a igreja e ainda dá o dízimo dele. Não entende não, irmãos. É loucura para o mundo, para essa inteligência humana. É loucura o que nós somos, o que nós fazemos. Mas eu prefiro ser louco com Deus do que ser um são para o mundo. E aí nós encerramos. Para envergonhar as sábias, e escolheu o que para o mundo é fraqueza, para envergonhar o que é forte. O mundo olha para Jesus, algumas pessoas, e fala assim, é pura fraqueza. Qual é o Deus? Não, na lógica humana, qual é o Deus que vai descer do céu, despojar da sua glória, se permitir ser açoitado, cuspido, pendurado numa cruz cheia de prego? Aí você olha para lá e fala assim, é Deus. Não vai falar. A natureza humana não fala. Vai falar assim, ó, é um doido que veio para o mundo, pensou que era Jesus, pensou que era o Messias, pensou que era Deus, se fez de Deus, cataram ele, deram uma coça nele e penduraram na cruz. E mais doido ainda que olha para lá e fala que é o Deus. É assim, não é que eles vão ver? Mas nós não, irmãos. Nós vemos aquela cruz, o nosso Cristo naquela cruz, nós falamos, Senhor, como pode? Nós não merecemos. Nós compreendemos que nós somos os mais vils pecadores e que por nossa própria compreensão, nosso próprio esforço, as nossas próprias vontades, nossas próprias mãos, jamais nós seríamos salvos. E Ele, sabendo disso, Ele fez o que fez por amor à humanidade. E essa compreensão chegou em mim e chegou em você. Agora, o que nós temos que fazer? Fazer valer a pena. Ele escolheu o que para o mundo era insignificante e Deus presente. Aqui, irmãos, muitos de nós, para o mundo, nós éramos insignificantes. Não servia para nada. E tem gente que é pior ainda, não serve muito menos. E Deus vai lá e salva. Aleluia. Você pega um testemunho aí de um ex-presidiário, você pega um testemunho aí de um cara que só fez mal a vida toda, se converteu. E tem uns dentro da igreja que vê e fala assim, olha lá, chegou ontem, já está pregando, é macumbeiro, era presidiário, era pinguço. E aí Deus fez a transformação da vida dele, salvou. Amém, glória a Deus. Salvou, e muitos que não compreendem, está cheio de inveja do poder de Deus na vida de muitos. Agradeça a Deus por esse poder ter chegado na tua vida, meu irmão. Aleluia. Amém? Eu agradeço a oportunidade, as palmas exaltam o Senhor mais uma vez. Amém?